ferramentas e é um assunto muito interessante que a gente usa bastante no nosso dia a dia de design também. Beleza, pessoal? Françuelo, a palavra é sua, fique à vontade, meu caro. Muito obrigado a presença de todos. Obrigado, Biratã, pelo convite. Obrigado a todo mundo aí pela presença. Muito legal participar desse evento. Acho que eventos como esse só agregam, né, para a comunidade de design, essa comunidade que a gente gosta tanto, né, gosta tanto de participar, enfim. E aí eu vou compartilhar um pouco com vocês da minha experiência nos últimos anos como designer. Eu não vou estar vendo a tela de vocês durante a apresentação, então eu vou fazer um pouquinho mais curta para dar tempo de quem quiser fazer perguntas também, puder participar, ou quem não quiser abrir o microfone e quiser colocar no chat também, fica à vontade. E aí eu vou passar um pouco pelo que eu quero compartilhar com vocês também. Vamos lá. Beleza, vamos falar sobre design e inteligência artificial, um pouco das minhas experiências com IA recentemente. Eu tive meu primeiro contato com IA na Semantics, uns 2 anos atrás, 2020, que é uma consultoria de Big Data, inclusive. Foi muito legal ter trabalhado lá. Depois, na Kunumi, também, onde eu trabalhei em alguns projetos lá. Trabalhei como freelancer também, em projetos de Big Data para outros clientes. E hoje, eu estou no Nubank, trabalhando com IA para a parte de operações, né, chat, atendimento e tudo mais. E na Ironhack também como professor do Bootcamp de UX. Então, tem bastante causos aí para contar relacionados à inteligência artificial. E aí, a grande pergunta, né, o que isso tem a ver com design? Quais são as possibilidades de atuação, as coisas que a gente pode fazer, né, o que a gente pode aprender com isso? E aí, passando pelos tópicos que eu queria falar com vocês hoje, eu vou começar um pouco falando como eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, né, acho que eu passei um pouco já por essas experiências, né, no slide anterior, como funciona um projeto de IA, né, o que acontece, né, quando a gente executa esse tipo de projeto, interlocução entre áreas, né, como o design participa junto com outras especialidades, quais as principais dificuldades na área e habilidades que preciso ter, né, no caso, quem se interessar pelo meio, quem quiser entrar nessa área, o que precisa saber para performar bem. O uso dos dados no processo de design e subversão do processo de design são bem correlatos, né? Eu vou explicar um pouco qual a diferença de como a gente usa dados em projetos de IA e como a gente usa em design, né? Acho que é super importante a gente ter isso visível. E, por último, possibilidades aí para o futuro do mercado, o que a gente pode esperar do mercado dentro desse segmento aí no futuro. E aí, como que eu comecei a trabalhar com IA? Existem 3 tipos, 3 possibilidades para um designer trabalhar nesse meio. O primeiro, trabalhando com visual, né, com interface, né, ou seja, o projeto está pronto, precisa de uma interface para entregar para o usuário. Então, ele chega mais ou menos nos finalmente, né, do projeto, quando está tudo já resolvido, entre aspas, e o designer precisa traduzir isso em interface. No segundo passo, que eu chamo de nível 2, né, esses níveis, no caso, são de maturidade, né? Nível 2, cocriação, ou seja, o designer ajuda ou facilita a construção dessas soluções junto com o time técnico, né? Então, entra muito papel de pesquisa, de mediação, para que as melhores oportunidades sejam aproveitadas. E, por último, estratégia, que é quando ele já está trabalhando bem no começo do projeto e ele ajuda a entender requisitos de produto, ajuda a entender quais são as melhores oportunidades de negócio, né, em que a está trabalhando junto. Então,
são 3 níveis de maturidade diferentes e 3 níveis de atuação diferentes. Quando eu comecei, eu entrei no nível 1, depois passei a trabalhar no nível 2 e, por último, trabalhar no nível 3. Não existe um jeito correto de começar. Dá para começar sem saber o que é um modelo de machine learning, dá para começar sem saber o que é inteligência artificial, quais são as aplicações. Na prática, eu aprendi muito trocando essas informações com o time técnico, né, os cientistas de dados, os engenheiros de software e tudo mais, já quando eu estava trabalhando com isso. Então, não precisa ter esse medo de não saber exatamente como funciona, porque também acho que todo projeto que a gente trabalha acaba que a gente aprende um pouco mais como que as coisas acontecem e, consequentemente, a gente vai ficando mais habilitado a trabalhar em níveis de maturidade maior, né? Então, eu diria que só no nível 3 mesmo é onde a gente realmente precisa já ter um entendimento de como o machine learning funciona, como ciência de dados funciona, né? Nos níveis 1 e 2, apenas as metodologias de design são mais que suficientes, eu diria, né, para a gente conseguir um bom trabalho com esse tipo de projeto. E aí, como que funciona um projeto de inteligência artificial, né? Aqui no meio, eu tenho um desenho esquemático de como funciona a construção de um modelo de machine learning, né? Então, está explicado que, a grosso modo, dá para procurar isso no Google também, como que funciona o processo e tudo mais. Basicamente, a construção de um modelo de machine learning, né, ou que a gente chama, né, a grosso modo, de inteligência artificial, né, na prática, machine learning é um tipo de inteligência artificial, mas é o mais conhecido, né. Então, a gente consegue recolher dados de vários lugares diferentes, a gente armazena e trata esses dados para que a gente consiga completar buracos em branco desses dados para que eles sejam úteis. E aí um cientista de dados constrói os algoritmos com essas fontes de dados, né, de conteúdo. E depois isso é transformado, né, para os usuários finais, que são essas análises e relatórios, que podem virar dashboards, podem virar análises em real time, podem virar um monte de coisas diferentes, né? E por que um projeto nasce, no caso? Eu tenho 3 tipos de entrada por onde esse projeto pode começar. Primeiro, facilitar um processo decisório com insights quantitativos. Nesse tipo de projeto, a gente tem uma jornada do usuário, onde a gente vai facilitar e melhorar essa jornada com esses insights construídos pela inteligência artificial. Num segundo ponto, queremos que a IA, a inteligência artificial, tome decisões de baixa complexidade para que o humano se concentre onde há mais ambiguidade. O que é isso? Dentro de uma jornada do usuário, eu tenho um microfone aberto. A gente está com alguém com o microfone aberto, se puder fechar, por gentileza, senão interfere aqui para nós. Bira, acho que você consegue desligar o mic dele por aí, vê? Você, como... Consigo sim, já consegui. Beleza, obrigado. Nada. Boa, valeu. Voltando aqui, no segundo tipo de projeto, né? Queremos que a IA tome decisões de baixa complexidade para que o humano se concentre onde há mais ambiguidade. E que é isso? Numa jornada de usuário extremamente difícil, né, complexa, digamos assim, vamos supor que um modelo de machine learning por si só, ele não consegue acertar muito uma determinada decisão por causa da complexidade e quantidade de dados, e acaba ficando difícil fazer isso. Então, cabe ao ser humano tomar essas decisões, né, super críticas, e para que essas decisões sejam tomadas com mais tempo, mais tranquilidade, mais calma, a IA acaba tomando as decisões mais simples
e deixando as mais complexas para o ser humano. Então, esse é um tipo também. E, por último, queremos antecipar a visibilidade de eventos que surpreendem negativamente o ser humano durante sua jornada. Então, é dar previsibilidade de coisas. De novo, pegando uma jornada de usuário, eu consiga entender fenômenos que podem vir a acontecer e começar a mitigar esses erros através, né, de dar esses insights. Todos esses 3 tipos, eles podem acontecer simultaneamente também, né? Eu posso ter um trecho onde eu facilito o processo decisório, eu posso ter um trecho de um projeto onde a IA toma decisões de baixa complexidade, eu posso ter um trecho onde a gente antecipa a visibilidade de eventos também. Essas 3 coisas, elas não são excludentes, tá? Quanto maior e mais complexo o desenho das jornadas, o objetivo, contexto de negócios e tudo mais, acaba ficando maior e mais clara a necessidade de cruzar esses 3 tipos de objetivos de uso aqui nesse caso. Então, para a gente entender como que funciona um projeto, é basicamente olhar para essa jornada que precisa acontecer e quais são as oportunidades de melhoramento, né, dessa jornada que a inteligência artificial pode proporcionar. E aí, onde que entra o design nisso? Eu costumo falar que tem 3 tipos de atividades que o design pode fazer ao longo desse processo: liderar, apoiar e acompanhar. Em liderar, que é onde a gente entra na maturidade 3 do projeto, que eu comentei lá atrás, a gente fala de objetivos de produto, quais são os riscos, qual o público, qual o modelo de negócio, qual a necessidade de IA, para a gente começar a construir exatamente o escopo da IA dentro do projeto. Tá? Em apoiar, a gente está falando de ajudar a dar visibilidade, de novo, olhando para uma jornada de usuário, quais são os pontos de contato da IA e também quais são as fontes de dados que a gente tem disponível ali nesse caso. Então, nessa fase do meio, a gente acaba observando mais de longe, né, o trabalho dos cientistas de dados, o trabalho dos engenheiros de software, porque a gente tem um trabalho mais massivo no começo e no final, né, que por último é o acompanhar, onde a gente trabalha muito perto das análises de dados, as análises de como está a performance da jornada, dos modelos, se a resolução do problema foi conseguida, alcançada, né, com sucesso. Então, a gente tem um olhar, apesar do nome não sugerir isso, a gente tem um olhar muito clássico de design aqui, né, que é justamente ajudar a entender o problema e depois monitorar se esse problema realmente está sendo resolvido. Uma das coisas que eu falo muito, né, com o time técnico, especificamente, cientistas e tudo mais, é que a tecnologia é um meio de chegar a uma solução, né? Então, depois que a gente consegue definir bem um problema a ser resolvido, e a gente consegue definir bem, endereçar bem uma solução para ser entregue, né, para esse ecossistema, para essas pessoas, o meio o meio de entrega, né, a gente consegue navegar muito melhor pelas possibilidades. Então, já trabalhei em projetos, inclusive, em que o cliente pediu IA e no final a gente não entregou IA, porque a gente conseguiu fazer com que soluções muito mais simples resolvessem o problema com muito menos tempo, né? Então, isso passa principalmente pelo mapeamento, né? E quem for trabalhar com esse tipo de projeto vai fazer muito uso de ferramentas de service design, que eu acredito que são, principalmente em maturidades mais altas, o formato de metodologias que são o mais completos para o que a gente precisa enxergar, entender, e também ferramentas que outras pessoas conseguem consumir também, mesmo não sendo designers. Então, acaba sendo uma linguagem muito confluente com o que a gente precisa entregar aqui. E aí, separando
essas partes, né? Como que a gente faz essas coisas acontecerem, né? A gente precisa, no primeiro momento, encontrar boas oportunidades de inteligência artificial, né? Ou seja, de novo, olhando para a jornada, a gente conseguir saber quais são os pontos de contatos ideais para isso, em que a gente vai melhorar a decisão do usuário nesse momento, e elaborar um bom conceito de solução de IA. O que é um conceito de solução? Um conceito de solução é justamente a gente conseguir explicitar essa jornada como acontece, explicando bem o que é o problema e por que a IA vai ser boa para resolver aquilo, né? Então, para a gente fazer um modelo de machine learning, a gente precisa muito desse primeiro quadrante aqui, que são a fonte dos dados. Então, sem fonte dos dados, a gente não consegue fazer um modelo, porque a gente não tem o ingrediente para fazer isso, né? Então, a gente precisa entender bem de onde vão surgir isso e, se é possível, a gente sair com aquele output que a gente quer com os dados que tem disponível. Então, é super importante ter isso bem desenhado, né? Que vai ser a parte do assessment técnico, onde a gente vai responder essas perguntas, né? Então, vocês reparem que o tempo todo que eu estou falando, eu estou repetindo muito a palavra jornada aqui, né? Então, a colaboração, talvez, principal de um designer dentro de um projeto de IA é saber escrever boas jornadas. Saber traduzir muito bem qual que é a odisseia que o usuário passa, que o cliente passa, ou enfim. Às vezes essa jornada é dos dados também, né? Não só do usuário final. Mas boas jornadas são um ponto principal para a gente conseguir não só fazer um bom começo de projeto, né, um bom assessment, mas a gente evita também inúmeros retrabalhos depois, principalmente na parte em que os cientistas de dados estão trabalhando. Por quê? Quando a gente faz boas jornadas, a gente faz esse trabalho de base de design bem feito, o time técnico está, de uma certa forma, protegido de novos requisitos indo aparecendo ao longo do projeto. Quem já trabalhou com TI, ou quem é desenvolvedor, quem é cientista de dados, sabe, conhece bastante isso, né? Quando o projeto está em andamento e um monte de requisito começa a aparecer no meio do caminho, justamente porque a jornada não foi bem feita ou ela não foi feita de jeito nenhum. Então, muitas vezes os stakeholders ou o PM, eles vão descobrindo coisas ao longo do caminho porque não tem essa visibilidade, né? Então, um ponto, talvez, o mais importante que eu estou falando aqui para vocês seja isso, né? Construir boas jornadas de usuário para que, em cima disso, seja feito um planejamento de como o projeto vai acontecer. E aqui falando sobre interlocução entre áreas, né? Eu tenho um designer, eu tenho um time técnico, eu tenho um stakeholder. Então, eu coloquei PM aqui dentro do que seria o time técnico, mas aqui é um desenho esquemático para pensar o seguinte: o designer, ele tem que saber se comunicar com todos esses personagens, né? Ele precisa saber perguntar coisas para o cientista de dados, precisa saber perguntar coisas para o engenheiro, precisa saber perguntar coisas para o PM e para o stakeholder. O designer, por si só, ele está muito mais acostumado, normalmente, a falar com o stakeholder, porque é um tipo de contato mais comum em todos os tipos de projeto. Então, qualquer pessoa que já tenha trabalhado com design já teve contato com algum stakeholder em algum momento. Então, ele sabe mais ou menos o tipo de coisa que o stakeholder quer, o que ele precisa, o que ele precisa saber, o que ele não precisa saber, e tudo mais. Então, com o time técnico, é diferente esse contato. Então, a gente está falando muito mais de pré-requisitos, a gente está falando muito mais de objetivos técnicos, o que precisa ter, o que eles precisam ter para que o trabalho seja bem feito, o que o designer precisa fazer com eles. Geralmente, até o tipo de cocriação acaba sendo um pouco diferente também, porque para descobrir sobre assessments técnicos, a gente está evitando possíveis blocos ao longo do trabalho, né? Então, quem trabalha ou já trabalhou com metodologia ágil, sabe que, eventualmente, durante um projeto vão aparecer blocos
que o PM geralmente tem que correr atrás, que são impeditivos do trabalho continuar. Então, muitas vezes, num projeto de IA, a gente tem tempo no começo para correr atrás de coisas que ainda não são impeditivos, que ainda não são blocos, porque a gente está ainda junto com o stakeholder definindo os primeiros passos, né, as primeiras decisões que precisam ser tomadas. Então, em caso do time técnico ficar ocioso, dá para correr atrás disso enquanto isso não é um bloco ainda, né? Então, falando ali de papéis, né? O designer tem que discutir contextos, atores e objetivos, a visibilidade técnica do plano estratégico, ou seja, se tudo isso que a gente definiu de objetivo, de escopo e tudo mais, isso consegue ser feito, ou o que o time técnico vai pedir de volta para entregar aquilo que você quer. Ao longo do projeto rolando, eles vão dar esse reporte técnico da solução, vão fazer 5 de entregáveis. 5 de entregáveis são justamente os reportes ou diários, ou semanais, ou bissemanais, né, sobre como está indo o projeto. E junto com o stakeholder, fazer esse alinhamento entre estratégia de negócios e também de design. Falando sobre principais dificuldades na área e habilidades que um designer precisa ter. Então, não sei se está pequeno para vocês, mas eu vou falar aqui o que está escrito nos textinhos para vocês saberem. Então, falta de conhecimento de dados, estratégia mal definida, pouco clara, falta de conexão entre negócios e modelos de machine learning. Então, como eu comentei no começo, as habilidades e as ferramentas de service design são muito importantes nesse momento para justamente ajudar isso a sair do papel, né? Uma vez que eu tenho esse começo já pronto, entender quais dados são necessários para os objetivos propostos, desenhar a estratégia do produto para conectar com a jornada do usuário e comunicar essa estratégia internamente e construir o roadmap com o time técnico. Então, você repare que a gente já começa a fazer uma interlocução muito clara com o time técnico, né, os cientistas de dados, engenheiros, desenvolvedores de uma forma geral, para que eles entendam o que precisa ser construído, se é possível, o que falta, o que precisa correr atrás ainda, né, tudo isso vai impactar no orçamento que eles vão dar de tempo também para isso ser entregue. Então, eu acho que o UX Design, no geral, já consegue cobrir tudo isso. Obviamente, Service Design, UX, Visual, que eu vou falar na sequência também, são todas coisas que têm interlocução muito forte, são parte do mesmo guarda-chuva, tá? Então, não estou tratando isso aqui como temas separados, mas para a gente ter uma ideia de que tipos de abordagem de como a gente vai fazer com que essas coisas aconteçam é super importante, né? Então, quando a gente fala no último ponto, né, materializar soluções de otimização, público final, teste de conceito, data visualization, né, fazem com que eu precise ter uma noção muito clara do duplo diamante, como as coisas acontecem e como a gente vai passar por cada etapa. Então, traduzindo tudo isso que eu falei para vocês agora, isso é um processo de design completo, né? Então, eu preciso passar por pesquisa, preciso passar por validação, precisa passar por teste de conceito, precisa passar por protótipo. E tudo o que um time técnico vai pedir para um designer é que ele seja um designer. Então, não precisam se preocupar do tipo, putz, mas eu não tenho tal habilidade, ou eu não sei codar, ou eu não sei o que machine learning faz, etc. Vocês dominando o design, né, o ferramental de design, já é muito suficiente para que isso saia do papel. Obviamente que quando você tem
você vai pegando o jeito dos projetos, você vai entendendo como é que faz. Todas essas partes vão acontecendo mais rápido e você vai se entendendo de uma forma mais clara com os times que você vai estar trabalhando junto, uma velocidade melhor, né? Então, tudo é uma questão de como você decola em cada projeto, tá? Por último aqui, tecnologia como meio e não como fim, ser habilitador e facilitador e comunicar bem a proposta de valor através de interface também é super importante. Em dados, no processo de design que eu tinha comentado que era diferente, só um adendo aqui, que é diferente porque o objetivo é diferente. Então, não é porque o jeito que faz um design está certo, ou o jeito que faz um design está errado, e só o que faz no IA está certo. O tipo de uso é diferente e eles podem muito bem se encontrar depois. Tá? Então, quando a gente faz um projeto de design tradicional, entre aspas, vou usar esse termo, a gente usa os dados para criar a estratégia da experiência, né? Então, eles vão guiar aquilo que vai ser criado depois. Então, você vai olhar os dados do negócio, você vai olhar os dados do produto, você vai olhar os dados de engajamento, como funciona a interação e tudo mais. Você vai criar uma experiência e você vai mensurar isso depois, fazendo com que o ciclo seja completo. Nos projetos de IA, é diferente. Eu tenho um problema, eu vou criar uma estratégia de experiência que vai se basear nos dados que vão fazer parte dessa solução. Né? Então, repare que nada impede que as duas coisas sejam parceiras em vez de uma ser detratora da outra. Tá? Então, aqui é mais para a gente entender como isso vai funcionar. E aqui, na subversão do processo de design, a gente vai tentar entender quais são as partes que vão se encaixar naquilo que a gente precisa entregar ou não. Aqui eu coloquei um desenho mais ou menos do passo a passo do Design Thinking, para a gente entender essa diferença. Em alguns pontos, como a gente vai trabalhar geralmente com problemas de dados especificamente, alguns desses passos ou não vão existir, ou eles vão ser feitos em outros estágios, não necessariamente nessa ordem. Então, por exemplo, se o meu projeto é entregar um dashboard em tempo real para um grupo de stakeholders, eu não vou ter o trabalho de empatia, né, igual a gente tem nos projetos tradicionais de design, de falar com, sei lá, 15 pessoas, fazer todo o processo, né, de triagem de usuários e tudo mais. Eu posso ter essa parte de uma maneira muito mais direcionada para o que eu quero entregar, né? Então, se você, designer, estiver numa situação como essa, de fazer esse tipo de projeto, e você sentir que o teu processual ele não está, de uma certa forma, completo por causa dessas particularidades, não fique preocupado ou não fique triste achando que você está fazendo um processual pior, porque essas coisas acontecem, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um projeto de IA que não tem interface, né? Então não tem um protótipo, por exemplo, não tem o teste de design, tem o teste de código, tem um teste de modelo, mas dependendo da necessidade do projeto, eu não vou ter as mesmas etapas, tá? Então, é muito importante para o designer, e isso vale para todos os projetos, não só IA, entender qual que é o processual que precisa ser feito, saber navegar bem entre as partes que vão estar a mais, que eu vou precisar passar mais rápido ou pular, e as partes que vou ter que ser mais meticuloso nesse ponto. Tá? Então, é diferente, e é um diferente que agrega no seu conhecimento enquanto designer. Tá? Então, mesmo que essas etapas não estejam bem
claras e bem diretas, é sempre bom lembrar que é muito particular às vezes, então não fique preocupado com isso. Possibilidades para o futuro do mercado. Eu costumo falar que tem 2 tipos de atuação, né, especialista e generalista, aqui nesse caso. O generalista, e a possibilidade de trabalho enquanto generalista, ela pode navegar entre aqueles níveis de maturidade que eu comentei no começo, né, maturidade baixa, maturidade média, maturidade alta. Eu acho que é uma possibilidade muito legal. Eu comecei trabalhando com maturidade baixa, né, entrei só para fazer interface e tudo mais, e depois fui fazendo outras coisas. Então, independente do tipo de projeto que você for pegar, do nível que você for entrar, isso é super válido porque te dá a oportunidade de estar em contato com outros tipos de profissionais e aprender isso com eles também, que vai te habilitar a trabalhar de forma mais profunda em outros projetos futuros. Então, isso te dá uma margem muito grande de aprender. Se você já trabalha com um cientista de dados, com um desenvolvedor e tudo mais, mesmo que não seja nesse tipo de projeto, já é super importante ter esse contato, chamar para conversar, chamar para explicar, tomar um café, paga um café pro cara, seja interessado, tente aprender, porque às vezes esse conhecimento que você tem e que te deixa apto para você fazer um case fictício, por exemplo, já é uma porta de entrada excelente para você pegar um projeto de verdade e começar nesse ramo, né? E do lado especialista, que já são designers que, nesse caso, seriam pessoas que já têm um contato grande com service design e já conseguem trabalhar bem nisso, existem muitas possibilidades, porque geralmente um designer vai ser o único da equipe. Então, ele sabendo isso, já é um excelente caminho. E aí tem um contraponto, né? A pessoa sendo o único designer da equipe, pode ser que ela precise fazer interface também. Então, se ela for só service design, geralmente pode passar um pouquinho de dificuldade, porque pode surgir a necessidade também de fazer interface. Mas se você é um generalista sênior, por exemplo, já consegue tranquilamente navegar bem aí por esses pontos. E aí são essas as possibilidades que o mercado tem, hoje, eu acredito. Eu acho que no futuro vai ter um crescimento muito grande de IA ainda, e eu acho que tem todas as possibilidades para um dia isso virar por si só uma especialidade no mercado. Então, quem se interessar, quem quiser procurar sobre e tudo mais, já veja isso com colegas de trabalho que trabalhem, né, com ciência de dados, com algoritmos e tudo mais, se você tiver. Se você não tiver, e mesmo assim quiser aprender, tenta achar algum colega que trabalhe e consiga fazer uma ponte para você, que você consiga perguntar coisas para essas pessoas, né, procure artigos na internet, procure leituras e tudo mais. Eu falo sobre isso no Medium também, Françoel, lá no Medium, também é super fácil de achar, e várias outras coisas que eventualmente eu vou escrevendo também, vou falando muito sobre também as possibilidades de design lá dentro. E quem tiver perguntas, dúvidas, fique à vontade, esse slide que eu acabei falando no anterior. E é isso. Quem tiver perguntas, dúvidas, curiosidades, também fique à vontade. Maravilha, Françoel. Muito obrigado pela explanação aí. Muito legal, muito interessante esse assunto. Acho que tem muitas possibilidades, né? A gente ainda está recém começando a explorar essa relação aí dentro de UX. Mas muito obrigado por trazer esse conteúdo para a gente. Pessoal, como eu já tinha falado, quem tiver perguntas pode levantar a mão aí que a gente abre uma fila de perguntas, tá? Ou pode escrever aqui no chat também. Mais uma vez, dizendo bem-vindo a todos que estão aí. Eu estava vendo aqui, tem gente de todo o Brasil, do norte ao sul, nordeste, sudeste, centro-oeste. E isso é muito legal, isso mostra que o nosso evento está funcionando super, super
E está sendo útil para uma galera aí, está fazendo a gente se reunir nesse momento aqui para trocar um pouco de ideia sobre design, tá? Muito obrigado a presença de todos aí, mais uma vez obrigado, Françoel. Seus slides serão compartilhados com essa galera depois, que são ávidas por slides. E é conteúdo que é para essa galera também usar como ferramenta e começar a estudar mais e buscar cada vez mais conhecimento, né? Quem é designer tem que saber que a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, beleza, pessoal? Também estimulei o pessoal a colocar os seus LinkedIns aí no chat para a galera trocar ideia e trocar e fazer networking. É bem importante isso, pessoal. Não se acanhem, não tenham vergonha de conectar as pessoas, de serem conectados, de aceitarem conexão. É assim que funciona o LinkedIn, é assim que a rede da gente vai crescendo e a gente vai tirando resultados disso depois. E por isso que é importante o networking. Então, usem o LinkedIn, que é uma ferramenta para isso. A gente se encontra por lá. E tem quase tudo que tem as outras redes sociais. Um pouco menos de treta, talvez, né? Até tem bastante treta lá também, mas tem um pouco menos. O Facebook está insuportável ultimamente. Sim. Eu coloquei meu LinkedIn aí também, quem quiser adicionar e quiser perguntar também, tiver dúvidas e quiser colocar lá no chat também, fica à vontade. Boa. De novo, Eu tenho uma pergunta. Certo. Pode falar, fica à vontade. Eu tenho uma pergunta, Françoel. Você tem trabalhado recentemente com essa relação do que você apresentou na palestra, certo? Né, de inteligência artificial com o UX. Como foi para você fazer a conexão dessas duas coisas, assim? Como é que isso chegou, assim, tipo, quando essa demanda chegou, tá, agora eu tenho que conectar uma coisa que, sei lá, eu não conheço, eu nunca vi. Foi atrás, como é que fez? Quando eu fui vendo os projetos acontecendo um pouco de fora ainda, e eu vi as coisas que estavam dando errado, e quase tudo estava conectado com falta de visibilidade do que precisaria ser entregue tecnicamente. Eu comecei a pensar, nossa, se tivesse feito um bom trabalho de assessment, um trabalho melhor de comunicação, que design pode facilitar, inclusive, muitos desses problemas poderiam ser evitados, né? Então, dentro desse ponto, né, de já ser chamado para trabalhar só com interface, sem estar conectado nisso, as próprias pessoas do time técnico começaram a ter curiosidade, né? Mas, nossa, e como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que olha para aquilo e tudo mais? E já estava meio claro a necessidade de ter jornadas bem desenhadas, jornadas melhor documentadas, digamos assim, né? E aí foi indo. Eu acho que quando a gente consegue conectar a jornada de uma maneira eficiente, o resto vai puxando em consequência, né? Então, tendo por exemplo, uma atuação mais voltada para negócios, né? Quais são as oportunidades de negócios que podem ser exploradas através disso, tudo mais. Design sempre vai entrar no primeiro momento como facilitação, né? Antes de ter um papel mais ativo na mesa sobre o que vai ser entregue, né? Então, é como um processo de educação aos poucos que vai acontecendo, né? Então, eles primeiro sentem necessidade da jornada, para depois sentir necessidade de ter cocriações sendo mediadas por um design, para depois ter o design mais conectado já com o objetivo do produto e ter uma visão mais de produto em cima disso, né? Mas aí, de novo, são habilidades intrínsecas da atividade de design, né? Então, você conseguindo fazer isso num projeto normal, digamos assim, você vai conseguir fazer um projeto de IA também. Perfeito, perfeito. Tem uma mão erguida aqui, deixa eu ver. É o Nilo Torres. Pode falar, Nilo. Fica à vontade. Ô, Nilo, tá por aí? Eu também tenho essa curiosidade sobre dados, sabe? Eu entrei recente como júnior, como Product Designer Júnior 2. Enfim, que sejam os termos, tanto faz. Como designer júnior na empresa que eu tô, e uma das coisas que o meu diretor de tecnologia me fala muito, que ele quer evoluir e amadurecer a cultura de dados da empresa, né?
que toda vida que eu rodo pesquisa, ele conta assim, fala comigo, tá, mas eu quero dados, eu quero dados. O meu primeiro desafio foi fazer, tipo, um People Analytics voltado para a saúde, entende? É uma empresa que trabalha com medicina ocupacional, que tem várias empresas terceiras, nosso software roda em várias empresas terceiras, então a gente coleta esses dados de saúde, tem outras frentes, e uma das frentes que a empresa gostaria de desenvolver é essa. E estudando na estrutura da criação do People Analytics, né, eu fiquei super interessado nessa intersecção de design com dados. Eu queria que tu me compartilhasse assim, tipo, pensando para ti, no início da tua carreira, pensando no resultado final de hoje, que tipo de conselho tu daria, cursos, materiais, tu situaria para que houvesse assim, essa clareza desse caminho? Porque não é uma coisa que é convencional, assim, como outras áreas, né, assim, tá mais em evidência, por exemplo. Sim. Dados pode ser confuso, né, muitas vezes. Quando a gente começa a olhar métricas, por exemplo, de uma maneira mais isolada, pelo menos as principais, né, as mais conhecidas, fica fácil de entender, mas à medida que isso vai ganhando complexidade, fica mais difícil entender aonde as coisas vão se cruzar, né? Muitos dados têm correlação direta com alguns eventos, outros têm correlação direta, então nem sempre é fácil entender o que o número está querendo dizer quase sempre. Nesse caso, o meu conselho é justamente fazer aquilo que a gente faz dentro dos projetos de IA. Em cima de um desenho de jornada, entender aonde cada dado está sendo colhido e onde ele está impactando. Porque aí a gente começa a ter uma discussão muito mais voltada para o usuário do que para o número. Então, o número vai poder dizer várias coisas diferentes, e se a gente atrela essa discussão só ao número, a gente está sujeito a acontecer distorções de visão sobre o que realmente está acontecendo no evento, por causa de leituras ambíguas de A ou de B. Então, seu chefe pode achar que o número X está alto por causa de alguma coisa que está acontecendo no app, e você acha que é por causa de alguma coisa que está acontecendo na rua, ou é algum outro tipo de step dessa jornada. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa discussão para o plano do design, em vez do plano de dados. E aí, de novo, tendo a jornada que você quer estudar bem desenhada, você pode colocar essa camada de dados em cima e colocar exatamente em cima de cada evento responsável pela mudança daquele ponteiro. E aí você consegue não só trazer a discussão para o plano do design, você consegue ter uma visualização mais clara de por que aquelas métricas estão acontecendo e como estão acontecendo, e também você se resguarda, ou resguarda o time, a empresa, e seja lá quem mais esteja envolvido, de todo mundo estar falando a mesma língua, e evitar essas distorções de percepção em cima dos dados, né? Então, principalmente no contexto em que você está aprendendo como os dados da empresa estão funcionando, se você pegar uma lista de KPIs e ficar tentando analisar um por um, você dificilmente vai se achar no que você precisa encontrar. Então, eu recomendo muito trazer isso para o plano do design, ter uma jornada bem desenhada e posicionar isso de um jeito em que fica mais claro, não só para você, mas para todo mundo, aquilo que você quer mostrar enquanto fenômeno. Não sei se te ajudei, falei mais que o homem do saco, mas... Não, mas ajudou Não, foi muito. ótimo, Então, foi ótimo. mapear a experiência para entender onde é que esse dado casa, onde vai impactar, e como que eu vou mudar essas portas de impacto. É tipo isso, né? Isso, exatamente. Exatamente. Boa, boa. Boa, Françoel. Obrigado, Nilo. Então, encerramos aqui a participação do Françoel. Muito obrigado, Françoel, por trazer esse conteúdo para a gente. A gente tem mais uma palestra hoje, tá, pessoal? Que é a palestra daqui às 19h30, que vai falar do tema Como testar hipóteses de novas ideias, conceitos e ferramentas. E a gente vai encerrar essa live aqui, para que a gente possa encerrar a gravação também e começar a gravação da outra, tá? Essa é uma limitação do Google Meet, mas a gente encerra aqui, eu desconecto, e vocês podem entrar depois no link de novo, no mesmo momento seguinte,
para a gente retomar com uma palestra daqui às 19h30, beleza? Combinado? Obrigado. Combinado com todos? Obrigado, pelo convite. Françoel. Valeu. Então tá, pessoal, a gente tem 10 minutinhos de intervalo, na verdade 5 minutinhos de intervalo até eu desconectar aqui, mas já a gente já fala com a Kia, tá bom? Só para a gente encerrar a gravação aqui, tem que fazer isso aqui, beleza?